E para isso a ação para podermos cantar com força e aquecer os nossos corações. O hino 313, primeira, segunda e terceira estrofe, a grande comissão. O hino Eu Te Amo, ó Deus. Deus.
Em primeiro lugar, Senhor, agradecemos pela Tua presença. Agradecemos pela presença dos Teus santos anjos quando nos reunimos nesta terra. Pedimos, Senhor, que abençoes muito esta congregação, que a Tua palavra venha encher o seu coração e assim, Senhor, possamos sair daqui mais felizes, porque sentimos que estivemos contigo. Abençoa todo o Teu povo. Abençoa aqueles que porventura ficaram retidos nos seus lares. Abençoa também, Senhor, todos aqueles que nos vão ver à distância. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, também possa ser transmitido, para que assim eles possam sentir o amor que é viver para Ti e para a Tua glória. Dirige-nos em tudo, é que humildemente peço por Jesus Cristo. Amém, Senhor. Para darmos continuidade ao culto da adoração desta manhã, vamos entoar as estrofes do hino tema número 313. 313. Convidamos todos aqueles que puderem a ajoelhar-se para orarmos. Querido Pai que estás no céu, damos-te graças, Senhor, por estarmos na Tua Santa Casa, por estarmos a viver mais um sábado, por nos encontrarmos aqui, Senhor, com os nossos irmãos, mas principalmente contigo. Pedimos-te uma bênção para este culto, Senhor. Pedimos-te que aceites todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Neste momento especial, quero-te pedir também, Senhor, possa estar com todos aqueles que estão adoentados em casa, não se puderam deslocar aqui, todos aqueles que nos assistem através da internet e também, Senhor, uma bênção especial para o pregador.
que a mensagem que traz através dele possa tocar o nosso coração, Senhor, e nos leve à mudança e nos leve à transformação. Abençoa todos os teus filhos, tudo isto te pedimos e agradecemos. No nome de Jesus. Amém. É chegado o momento de ofertarmos a Deus os nossos dízimos, as nossas ofertas e, com gratidão, entregarmos um pouco daquilo que Deus nos dá. Iremos ter também uma leitura bíblica para a qual pedimos a vossa atenção. Deus nos abençoe. Desde 1990, que a oferta de sacrifício anual tem permitido aos pioneiros da Missão Global estabelecer mais de 13 mil novas congregações em áreas do mundo onde ainda não tínhamos entrado. A Missão Global, a arma missionária da linha da frente da Igreja, usa uma abordagem holística para alcançar as pessoas. Estes pioneiros trabalham inseridos na sua própria cultura, onde compreendem a comunidade e falam a língua local. Ajudam nas necessidades básicas das pessoas, como a alimentação, água e abrigo, ou cuidados médicos e educação. Sempre que podem, partilham lições da Bíblia. O seu apoio financeiro faz com que seja possível que os obreiros da linha da frente ofereçam esperança e segurança àqueles que vivem com medo e em desespero. Cada euro faz uma grande diferença para alguém que ainda está à espera de ouvir sobre Jesus. Por favor, seja generoso nas suas ofertas para a oferta anual de sacrifício a favor da Missão Global. Querido Senhor, estiveste disposto a te sacrificares por nós. Ajuda-nos a sacrificar-nos também pelos outros que te possam conhecer.
nosso que está nos céus, queremos te pedir as tuas bênçãos, Senhor, para estas ofertas, trazemos à tua presença e dizemos, Senhor, abençoa os teus doadores, abençoa também quem nos vai dirigir, possam também servir para o avanço da tua obra, Senhor. Em nome do amado Filho Jesus, tudo que pedimos e agradecemos. Amém.
Queria neste momento cumprimentar a todos os presentes, as minhas irmãs, meus irmãos, aqueles que nos visitam. Queria também cumprimentar aqueles que através da net nos conseguem ver esta hora. E como já aqui foi falado, e se alguém não ouviu, gostava de vos dizer que efetivamente estamos a iniciar a Semana de Oração desta semana, a Semana de Oração deste ano, perdão. Como todos nós sabemos, nós temos uma lição para cada dia, um tema para cada dia. O tema deste sábado é o tema foi preparado pelo pastor, diretor ou presidente Ted Wilson, presidente da Conferência Geral. Mas gostava de descansar aqueles que porventura já tenham ouvido esta mensagem, que eu a preparei segundo a minha sensibilidade, embora procurando seguir o tema que ele nos apresenta, mas que com certeza não ireis ouvir um culto em duplicado. Portanto, meus irmãos, sem mais delongas, porque o tempo está se esgotando, o título da mensagem para hoje é A Missão de Deus. E foi baseado neste título que eu procurei elaborar um sermão que pudesse, de alguma maneira, integrar-nos nele e também integrar a Igreja de Canelas. E gostava-vos de dizer que o mundo está cheio de histórias de resgates de pessoas ou até de animais que algumas vezes foram resgates de grande perplexidade e mesmo de grande risco. As missões mais conseguidas são aproveitadas pelos homens especialistas do cinema para transformar em espetáculo esses factos e que depois transformem em grande quantidade de espectadores interessados em viver essas histórias. Conhecemos resgates de guerras que obedeceram a planos dos homens mais estrategas que existem no mundo. E, normalmente, essas estratégias faz com que eles consigam libertar os seus soldados no terreno do inimigo. E reparem que, normalmente, essas operações, essas missões, são missões que obrigam a grandes forças, grandes despesas e a grandes planeamentos. Mas, meus irmãos, eu gostava de vos dizer esta manhã que Deus foi o primeiro a planear uma missão de resgate na Terra. Mesmo antes do pecado ter entrado no mundo, a Trindade concebeu um plano para salvar a humanidade, caso Satanás fosse bem-sucedido em levá-lo a cair em pecado. A missão seria o seguinte: Deus o Pai consentiria que o seu Filho viesse a esta terra numa missão de resgate das almas perdidas. Poderíamos chamar a esta missão a missão Emmanuel. A missão Emmanuel quer dizer Deus conosco. Essa missão realizou-se com êxito, porém, foi a missão mais dispendiosa que ocorreu na história desta terra, porque não havia, nem houve mais ninguém que a pudesse custear. O plano seria realizado desta forma: Cristo tomaria sobre si a culpa e a infâmia do pecado. Pecado tão ofensivo a um Deus Santo que causaria separação entre o Pai e o Filho. Para tal, viveu a fragilidade de uma criança que nasceu nas mais precárias condições e que se fez homem. Como homem, foi às profundidades da miséria humana para libertar a raça que tinha sido arruinada. Cristo, o adorado do céu, deixou a pureza, a paz, a alegria do paraíso para participar na missão de Deus e vir este mundo escuro e cheio de pecado. A sua missão era clara: procurar e salvar os perdidos. Meus irmãos, a missão Emmanuel ainda está em curso. E é a partir daqui que eu queria falar muito para a minha igreja. Esta foi posta em execução no Éden. Deus veio de imediato procurar o primeiro homem que se perdeu. E como não o encontrava, insistiu dizendo: Adão, onde estás? Gênesis 3:9. Este texto diz-nos que, mesmo que eu me esconda, ou que esteja no mais profundo dos buracos que este mundo por vezes nos arremessa, o Senhor não desiste e Ele continua a procurar.
Ele assumiu o risco de dar a sua própria vida para nos salvar, estando nós ainda cativos no terreno mais fortificado do inimigo. A sua missão é clara: procurar e salvar os perdidos. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que colaboraram nesta missão. Noé abraçou esta missão. Durante 120 anos, ele pleiteou com os antediluvianos para que se preparassem para o dilúvio vindouro. Noé agarrou-se com firmeza às promessas de Deus, enquanto suportava os gracejos e o ridículo provenientes precisamente daquelas pessoas que ele estava a tentar salvar. Eu, quando estava a preparar este culto, passou-me pela cabeça uma ideia interessante. 120 anos. 120 anos daria para Noé plantar as árvores, deixar que elas crescessem, cortar a madeira, preparar as tábuas e fazer a arca. É muito tempo. Foi o tempo que Noé esperou. Foi o tempo que Deus concedeu aos antediluvianos para salvar aquele povo. 120 anos. Mas não é caso único. Deus enviou Abraão em missão também. A sua tarefa era ir para a terra que ele mostraria ser uma terra impiedosa. E ele devia fazer a diferença entre os cananeus. Porque o texto diz-nos, Gênesis 12:2, tu serás uma bênção. Este é o plano de Deus para os seus filhos. Ser uma bênção. Ser uma bênção para quem? Para aqueles que nos rodeiam. No texto, no versículo 3, 12:3, diz assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta é a missão de Deus nesta terra. Foi a missão de Cristo e foi a missão de Noé, foi a mesma missão que foi dada a Abraão. José, eu trouxe José porque José é um adolescente. A missão não foi feita só para os adultos, foi feita para todos, para as crianças, para os jovens, para os adolescentes e para os adultos. José, um adolescente, não deixou de perder a sua oportunidade de participar nesta missão. José, contra a sua vontade, foi como escravo para um país estrangeiro. Apesar das circunstâncias desfavoráveis, ele apregoou bem alto a integridade do cristão, mesmo perante um lar pagão. José começou a sua missão numa casa que não era sua. Nós temos uma vida facilitada, porque podemos começar a nossa missão pela nossa própria casa e daí chegar aos demais, onde o Senhor quiser. José, efetivamente, passou por trás das grades da prisão. Mas a força do fiel servo do Senhor levou por várias circunstâncias que conhecemos perfeitamente a governador. E nesse cargo conseguiu salvar imensas vidas de morrer à fome, tanto no Egito como fora dele. Isso encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 37, e 25, 28 e por aí fora. Depois temos outro patriarca, Moisés. Moisés, feito homem na corte do Egito, estava talhado provavelmente para ser um faraó. Recebeu a mais elevada formação civil e militar. Mas antes de tudo, a sua mãe não perdeu a oportunidade, pelo contrário. Esforçou-se por incutir no seu espírito, enquanto criança, o temor do Senhor e o amor à justiça e à verdade. Desde muito cedo, ensinou a curvar-se e a orar ao Deus vivo, que era o único que poderia ouvi-lo e auxiliá-lo em qualquer das circunstâncias. Com a formação que recebeu como filho da filha de Faraó, Moisés parecia estar preparado, pronto, para liderar uma vasta multidão, para sair do Egito. Mas faltava-lhe um estágio
no deserto. Ellen White escreveu: Moisés tinha ainda de aprender a mesma lição de fé que tinham sido ensinadas a Abraão e a Jacó. Não confiar na força, nem nas sabedorias humanas, para cumprir as promessas de Deus, mas no seu poder. Na escola da abnegação e dificuldades, devia aprender a paciência para moderar as suas paixões. Antes de governar sabiamente, devia ser ensinado a obedecer. Isto é extraordinário. Só então estava Moisés pronto para servir como um dos maiores missionários de Deus. Depois apresento-vos, até aqui apresentei alguns homens, agora apresento-vos uma mulher que se chamou Raabe. Raabe era uma mulher que vivia em Jericó. Ela estava atenta ao que se passava à sua volta. E ela conhecia perfeitamente a história do povo de Israel, a história muito recente. E ela tinha conhecimento como só o Deus do céu é o Deus na terra, é o único que existe. E que fez abrir o Mar Vermelho, e que tinha destruído os reis que governavam do lado de Jordão. Por esse facto, Raabe não perdeu a sua oportunidade. A sua oportunidade é estranha, e foi esse o seu serviço, foi essa a sua missão, foi abrigar os espias e garantir, com esse abrigo dos espias, a proteção que deu aos espias, garantiu que toda a sua família se fosse protegida na sua fortaleza, que era a sua simples casa. Portanto, homens e mulheres que serviram ao Senhor, cada um à sua maneira, cada um segundo as suas possibilidades, mas serviram ao Senhor. Depois apresento-se mais um personagem, que é Daniel, ou melhor, mais alguns, que é Daniel e os seus 3 companheiros. Foram enviados em condições muito estranhas para partilhar da sua fé para o reino de Babilónia. Todos nós conhecemos a história. Ao longo dos anos, eles executaram fielmente a missão na corte do rei. Através do seu testemunho, Nabucodonosor acabou por entregar o seu coração ao único Deus verdadeiro. Portanto, cativos, conseguiram conquistar o coração do rei, de Nabucodonosor. Que grande lição aprendeu Nabucodonosor. Para isso, foi preciso que Deus enviasse para a Babilónia Daniel e seus amigos, numa missão de risco. Graças a Deus que a sua fidelidade se transformou em vitória do poder do bem sobre o mal. Irmãos, com isto eu gostava de vos dizer o seguinte: não precisamos todos de ter a estatura de Daniel. Poderemos ser simplesmente do tamanho de uma menina, aquela que foi retirada à força da sua família para se servir como escrava na casa de Naamã, comandante do rei da Síria. Todos conhecemos a história, mas é preciso neste momento lembrar uma situação muito especial e que faz com que nós possamos pensar quão importante é nós servirmos ao Senhor, seja em que circunstância for. E o que eu gostaria de ler agora encontra-se no livro de Reis, no segundo livro de Reis, no capítulo 5, versículo 15. E reparem que isto é uma declaração de alguém que não tinha dúvida, que efetivamente a operação de Deus estava estabelecida e continuava nesta terra. E então eu vou ler 2 de Reis, capítulo 5, versículo 15. O que é que diz Naamã? Agora estou convencido de que em toda a terra não há outro Deus senão o Deus de Israel. É uma conclusão enorme. É uma conclusão que não deixa dúvidas. E, efetivamente, como é que aquele homem chegou a esta conclusão? Através do exemplo, através da fé
de uma simples menina e que estava escrava. De uma escrava que não perdeu a oportunidade de falar do seu Deus. A missão de Deus em salvar a humanidade é tão importante que Ele, por vezes, até usa relutantes. E este é estranho, mas é verdade. Lembram-se de alguém que foi usado por Deus apesar da sua relutância? Jonas foi um missionário relutante, mas finalmente acabou por executar a tarefa que lhe foi designada. A consequência foi que todo aquele povo acreditou em Deus e se arrependeu do seu mau comportamento. Jonas 3,10 diz o seguinte: Deus viu as obras deles como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Imaginem, alguém que não desejava nada fazer aquela tarefa, mas mesmo assim Deus serviu-se dele. A consequência foi que uma multidão, com o trabalho de um missionário relutante, Deus conseguiu salvar mais de 120 mil pessoas que não eram capazes, e esta frase aqui marcou-me, 120 mil pessoas que não eram capazes de discernir o bem do mal. Sabem o que é que isto quer dizer? Que Deus preocupa-se com toda a humanidade. Uma pessoa que não sabe discernir o bem do mal é uma pessoa que está há anos-luz de distância. E há pessoas nestas no mundo que fazem as maiores barbaridades. E nós, por vezes, somos ávidos a condená-los. Essas pessoas, muitas delas, não sabem discernir o bem do mal. A realidade é que foi isso que aconteceu com o povo ninivita. Mas Deus achou que poderia fazer alguma coisa para aquele povo e veio ao seu encontro e veio procurar e salvá-los. A missão de Jesus ao descer esta terra foi de concretizar o plano feito antes da fundação do mundo, que era resgatar a humanidade perdida. A missão Emmanuel, que quer dizer Deus conosco, passou de um serviço caracterizado pelo amor e pela misericórdia em prol da humanidade. O apóstolo João, no capítulo 1, versículo 14, diz-nos o seguinte: O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. A glória do unigênito do Pai foi demonstrada principalmente pela dedicação àqueles que estavam desprovidos de saúde e de conforto espiritual. Ao mesmo tempo que Jesus realizou o seu trabalho em benefício dos necessitados, ele dava aulas também aos seus discípulos. Dava aulas tanto teóricas como práticas, para que eles pudessem continuar a sua missão. Quando os instruiu a sair 2 a 2, eles não só deveriam pregar o reino dos céus, como também deviam curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demónios. Disse Jesus no capítulo 10 de Mateus, versículo 8, de graça recebeste, de graça dai. No serviço do Senhor não há nada para cobrar, porque o que podemos dar não é nosso, é de Deus. Portanto, não há nada a cobrar pelo serviço. Lembram-se de Pedro e de João à porta do templo, quando o coxo lhe pediu esmola? O apóstolo Pedro disse para ele: olha para nós, não temos dinheiro. Dinheiro, não temos hipótese de te ajudar com dinheiro. Mas o que temos, isso eu vou-te dar. Vou-te dar aquilo que tenho. E o que é que o apóstolo disse? Pelo poder de Jesus Cristo de Nazaré, digo-te que andes. Meus amigos, o que é que aconteceu?
foi aquilo que aquele homem mais precisava. Mas Pedro e João não tinham para dar. Eles simplesmente deram o que Cristo, o poder que tinham adquirido em Cristo. Não era deles, era de Cristo. E ele disse, em nome de Jesus Cristo, digo-te que andes. Na missão de Deus há tarefas para todos. Já falei de vários exemplos. Muitos deles nunca foram pregadores, mas todos eles tiveram atitudes maravilhosas. As mulheres que estavam junto ao sepulcro receberam uma missão de ir anunciar aos discípulos que Jesus tinha ressuscitado e que encontrariam-no na Galileia, conforme estava prometido. Isto encontra-se em Mateus 16:7. Qual foi a missão destas mulheres? Correr. Simplesmente foi correr do sepulcro e ter com os apóstolos e dizer que Jesus tinha ressuscitado. Elas saíram do túmulo a correr, pois estavam a tremer de espanto. E aquilo fez com que elas não se parassem mais. Elas correram para transmitir a grande mensagem que era que Jesus tinha ressuscitado. Lembram-se daqueles 2 discípulos que iam a caminho de Emaús? Cleófas e o seu amigo. Eles caminhavam e lamentavam com tristeza a morte de que eles pensavam ser o libertador de Israel. Imaginem, todas as suas esperanças estavam em Jesus, porque eles estavam convencidos que ele ia libertar o povo de Israel, a nação de Israel, do poder romano. E isso fez com que eles se sentissem tristes. Eles iam mesmo desapontados. Eles já tinham ouvido notícias que efetivamente algo tinha acontecido. Já sabiam que o sepulcro estava vazio, mas eles estavam convencidos que estava tudo perdido, porque há 3 dias que não havia mais notícias. No verso 28 de Lucas, no capítulo 24 de Lucas, mostra-nos como é que aqueles homens participaram na missão. O verso 28 diz-nos assim: descreve que Jesus fez como que se fosse para lá da terra, da aldeia onde eles iam ficar, em Emaús. Há aquele diálogo, eu não vou perder tempo com isso porque o tempo está correndo. Há o diálogo em que Jesus se encontra com eles e vê o seu desapontamento e começa-lhe a contar toda a história e o que é que iria acontecer para além. E eles então começaram a ver que havia ali alguma coisa. E começaram a ver que seria importante que ele ficasse mais algum tempo. Mas Jesus fez de conta que ia para uma próxima terra, que não ia ficar ali. E eles procuraram que Jesus ficasse com eles. E Jesus aceitou o convite. Em determinada altura, há um argumento que eles procuram segurar Jesus com o argumento dizendo que já o dia estava a terminar, que a noite estava próxima e, portanto, era arriscado para Jesus continuar a viagem sozinho. Mas o que é que aconteceu? Jesus manifesta-se e eles compreendem perfeitamente que ele era o mestre. E quando eles chegam a esta conclusão, o que é que acontece? Eles já tinham pago o hotel. Falemos num português mais moderno. Eles já tinham garantido a noite, já tinham pago o hotel. E era importante que eles ficassem ali, porque era um risco muito grande caminhar 11 quilómetros de noite para chegar a Jerusalém. A realidade é que aqueles homens não conseguiram ficar naquela terra. Eles tiveram que imediatamente correr até Jerusalém. 11 quilómetros demora um bocado de tempo. As estradas não eram como as de hoje. E eles não perderam tempo, nem pensaram 2 vezes, nem se preocuparam no hotel e na despesa que tiveram. O que é que terá feito a diferença? Vejam o verso 32. Portanto, no capítulo 24, verso 32.
Há um desabafo de um deles que explica tudo. Diz-nos o texto: porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Meus amigos, o que é que fez a diferença? Foi o arder do coração. Não estará aqui o segredo para o êxito da missão da Igreja dos nossos dias? Se nos arde o coração, nós não ficamos quietos, nem sentados. Irmãos, o segredo com certeza estaria aqui. A missão ordenada por Cristo aos seus discípulos e à sua Igreja qual é? Marcos 16,15. É conhecida de todos nós. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Esta é a missão, ir por todo o mundo. A Igreja primitiva continuou a tarefa que o Senhor ordenou. Filipe, enviado a instruir e a batizar o oficial egípcio, deu um exemplo. E nós conhecemos bem a história, que o Espírito Santo usou e levou para converter o eunuco. Estevão corajosamente testemunhou da vontade, da verdade do Senhor. Embora ele fosse atacado e pagado a sua convicção com a sua vida não foi uma perda, mas fez com que Saulo, um dos perseguidores, se tornasse um dos maiores apóstolos do Senhor, Paulo. E assim foi a sua tarefa. A tarefa de Filipe foi ter com o eunuco. A travessa de Estevão foi falar de tal maneira que enraiveceu todos aqueles que não o queriam ouvir e pagou isso com a sua vida. Mas frutificou. E frutificou de que maneira? Em todos os tempos têm aparecido homens e mulheres que estiveram dispostos a levar avante a comissão do Evangelho a toda a criatura, que é a ordem do Senhor. Quando parecia que a verdade estava apagada da terra, apareceu um povo que está na história, que é o povo valdense. E com muito sacrifício eles começaram a divulgar a Bíblia, a traduzi-la e a divulgá-la. E isso custou-lhe imenso. Mas eles foram vitoriosos e Deus abençoou o seu trabalho. Com sacrifício também muitos dos reformadores trouxeram à luz do dia muitas das verdades que estavam acorrentadas. Lembram-se de João Hus? Lembram-se de tantos outros que nós tanto gostamos de estudar? Esses homens que, depois de ter a palavra de Deus no seu coração, não conseguiram calar-se, porque ardia dentro de si o Evangelho e, portanto, eles não puderam ficar calados. Muitos pagaram com a vida também, mas foram felizes porque amaram o Senhor até à morte. Já no século XIX da nossa história, da história da Igreja Adventista, é contada a existência de homens que se dedicaram à missão, de tal forma que isso também lhe custou a vida. A nossa revista fala-nos de um pastor. Foi o primeiro missionário que veio para a Europa, para a Suíça, o pastor John Andres. Este pastor, a vida naquele tempo era mais difícil. As pessoas morriam com facilidade porque não havia a medicina como hoje desenvolvida. Então ele veio para a Suíça em 1874. 2 anos antes a sua esposa tinha falecido. E ele trouxe os 2 filhos. Foi a sua filha Marie e um outro que eu não tomei o seu nome, mas não interessa. Eu só escrevi Marie pelo seguinte: passado 2 anos, em 1878, ou melhor, 4 anos, a sua filha morreu de tuberculose. Portanto, seria uma jovem que não resistiu e morreu de tuberculose. E ele também, passado pouco ao tempo, morreu de tuberculose e está enterrado em Basileia, na Suíça. Muitos têm dado a sua vida enquanto realizam fielmente a missão. No entanto, a missão de Deus vai perseguindo, porque essas mortes não foram derrotas, mas foram vitórias. Hoje, graças a Deus, muitos se têm disponibilizado a sua vida, porque mais de 19 milhões de pessoas
em mais de 200 países aceitaram a verdade de Jesus e juntaram-se a este movimento fundado pelo Senhor. Estou a falar da Igreja Adventista dos nossos dias. Cerca de 19 milhões. Mas, meus amigos, meus irmãos, a tarefa de levar este conhecimento da verdade ao mundo é gigantesca. Porque calcula-se que neste momento o mundo esteja habitado por mais de 7 mil milhões de pessoas. E isso provoca uma proporção incrível e gigantesca. 19 milhões para 7 mil milhões é uma diferença enorme. Isso quer dizer que cada um de nós tem uma tarefa muito grande a fazer. Mas estejam descansados, que a vossa tarefa não é ir para o mundo, é viver no nosso mundo, no mundo em que viveis, a tarefa de levar a mensagem do Senhor ao mundo. Porque a ordem dos discípulos para o Mestre foi: ide e pregai por todo o mundo. Pregar não é só o falar da tribuna, até porque está provado que esse testemunho não é mais produtivo que os demais. E de todas aquelas histórias que eu vos contei até agora e que foram de grande impacto do Evangelho de Jesus, não foram pregações. Jesus ficou mais vinculado, a sua história nesta terra ficou mais vinculada pelo que ele fez do que pelo que ele pregou. Porque nós vemos que no texto sagrado relata muito mais os milagres e o cuidado que ele teve pelos que necessitavam do que porque ele pregou. Porque essa é a maior tarefa que nós podemos ter, é de estar com os nossos amigos, com os nossos vizinhos e pregar o Evangelho com o nosso exemplo. Os nossos atos falam mais alto do que as nossas palavras. Isto não são palavras minhas, é um facto que todos nós conhecemos. E, portanto, é muito mais importante nós agirmos do que falarmos. As nossas palavras podem até ser contraproducentes se os nossos atos não corresponderem ao que dizemos. Portanto, estejam descansados. Todos têm um lugar na obra do Senhor, na missão que o Senhor Jesus nos deixou, mas não precisamos todos de falar. Olhando para a missão por este prisma, concluímos que há espaço para todos. Portanto, deixo este desafio a cada um de nós. Eu nunca poderei ser mais um exemplo de cristão na escola porque não penso lá voltar. Portanto, eu não penso voltar à escola, não me preocupo em ser um exemplo de cristão na escola. Mas aqueles que frequentam a escola, esses têm um bom campo para semear a palavra de Deus. Em contrapartida, eu poderei ser um bom vizinho, poderei ser um bom trabalhador, um trabalhador honesto, e poderei ser um cidadão cumpridor. E aí, cada um de nós já começa a ver quais são as tarefas que mais se adequam à nossa maneira de estar na vida e quão importante que elas sejam vividas como cristãos. A interação com os outros na vida cotidiana é a forma mais fácil e mais convincente de testemunhar para o bem e para o mal. Testemunhar devia ser uma alegria e o resultado natural da nossa relação com o Senhor. O testemunho mais convincente é aquele que nós já vivemos e podemos narrar. E esse não obriga a grandes estudos nem a grande preparação. A nossa experiência vivida com Deus é essa que pode falar mais alto, se nós efetivamente vivermos o cristianismo. É claro que é importante que nós tenhamos conhecimento da doutrina da Bíblia e das ajudas que o Espírito Santo nos pode dar. Mas, mais que o conhecimento, é mais importante pôr em prática tudo aquilo que sabemos. E dessa maneira poderemos falar. A Pena Inspirada diz-nos o seguinte: se cada membro fosse um missionário vivo, o Evangelho seria rapidamente proclamado em todos os países, em todos os povos, nações e línguas. Esta é a comissão. E a Sra. White está-nos aqui a dizer como era isso possível. Se cada membro fosse um missionário vivo. O mundo está carente de homens e mulheres que queiram viver o Evangelho na sua simplicidade
e que através da sua vida demonstrem que efetivamente esse é o melhor caminho para a vida neste mundo e para nos levar ao encontro com Jesus. Simplicidade de vida. Este é o maior exemplo que o mundo precisa. A Igreja é a melhor oficina que o Senhor deixou na terra para fazer essa transformação. Temos as melhores ferramentas para executar a obra. Precisamos é de as exercitar e as usar. Se olharmos para a Igreja primitiva, vemos que o primeiro passo foi a união. E isto foi o conselho que Jesus deu. Não saiam de Jerusalém sem que do alto sejais revestidos do Espírito Santo. Esse foi o passo imprescindível na Igreja Apostólica e não é menos importante na Igreja do século XXI. Temos uma grande tarefa pela frente. A vontade do Senhor é de unir o seu rebanho. Precisamos de nos colocar nas suas fileiras e com humildade e paciência esperar por aqueles que ainda não compreenderam que é essa a nossa maior necessidade. Portanto, eu repito esta frase. Precisamos de nos colocar nas fileiras do Senhor, nas suas fileiras, e com humildade e paciência esperar. Esperar por aqueles que ainda não compreenderam que é essa a nossa maior necessidade. Quer queiramos, quer não, o Senhor levará a sua Igreja à vitória. Poderá ser connosco ou sem nós, mas Jesus vai ser vitorioso e a sua Igreja vai ser vitoriosa. E Ele continua à espera de mim e de ti, porque na sua palavra Ele deixou claro e escrito, 2 Pedro 3,9, não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Foi o apóstolo Pedro que deixou isto escrito para cada um de nós. Não quer que ninguém se perca. Ninguém. Minha irmã e meu irmão, se tem ardido o teu coração, é porque o Espírito Santo está a falar. Se é esse o caso, não endereças o coração. Entra na missão. Faço votos para que o teu exemplo e o meu possa levar muitos homens e mulheres, jovens e crianças, ao conhecimento da verdade e que nós possamos viver a alegria da salvação. São estes os meus votos esta manhã. Amém. Para terminar o culto desta manhã, vamos entoar o hino 308. Brilha no meio do teu viver. 308.
Amante Pai que está nos céus, quão gratos estamos pela Tua palavra. Quão gratos estamos pelos apelos que Tu fazes para que cada um de nós se possa encontrar naquele dia maravilhoso da Tua vinda. Senhor, ajuda-nos a vencer as dificuldades que o mundo nos traz. Sabemos, conhecemos as nossas fragilidades, Senhor, mas sabemos também que se decidirmos por Ti, Tu nos irás capacitar para as vencer e para honrar o Teu nome enquanto estivermos nesta terra. Abençoa todo o Teu povo, Senhor. Abençoa muito a Igreja de Canelas. Dá-nos força, Senhor, para vencer as dificuldades. Dá-nos força, Senhor, para lutar por Ti e para viver sempre a Tua honra e glória. Dirige-nos em tudo. Abençoa muito, desde a criança mais tenra àquele que já está mais idoso. Que todos possamos ser imbuídos do Teu Santo Espírito e que, se o coração nos arder, Senhor, dentro de nós o possamos transvasar em alegria e em felicidade por viver contigo e com os nossos irmãos na Tua casa. Guia-nos em tudo. Ajuda-nos a ser humildes e ajuda-nos a estar neste mundo para Te servir enquanto vivemos. É que humildemente peço por Jesus Cristo. Amém.